this business has a way of sort of taking over your life, and it takes the steering wheel away from you, and you can go off into the distance, and all of a sudden you lose control. And I think this business can really swallow people up. É comum acharmos que a vida das celebridades é linda e perfeita. Afinal, eles são ricos, famosos e bonitos. O que eles têm a reclamar, não é mesmo? Mas acontece que a vida é mais complexa do que as pessoas demonstram na superfície. Não é pouco o número de atores que, enquanto sorriem nas entrevistas e nos tapetes vermelhos, estão passando por grandes problemas nos bastidores, que nós só acabamos descobrindo anos depois. O ator de 28 anos foi preso na última quinta-feira em Nova York. Shia LaBeouf foi preso pela sexta vez neste sábado. Tom Cruise se torna embaixador da Scientologia. A Scientologia exige que todos os membros cortem laços com família e amigos que não seguem a fé. Depois de seu divórcio com a atriz Angelina Jolie, Brad Pitt está sendo acusado de abuso infantil. Ex-membros da Scientologia revelam que a igreja grampeou a casa de Nicole Kidman e a afastou de seus filhos. Ben Affleck está em tratamento contra o alcoolismo. O ator, que sofre com problemas de alcoolismo desde 2001, só pode sair da clínica se estiver acompanhado. Os atores da indústria de super-heróis também não ficam de fora. Chris Evans, por exemplo, passou anos sofrendo com ataques de pânico e crises de ansiedade. E isso quase o fez não assinar com a Marvel para o papel do Capitão América. Mark Ruffalo luta contra a depressão crônica desde sua infância e quase se suicidou depois que terminou o ensino médio, no período em que começou a usar drogas. Muitos atores acabam encontrando na arte uma forma de lidar com suas próprias questões, mas alguns começam a ter problemas justamente por causa do ofício. Esse foi o caso do Tom Holland. O ambiente de um set de cinema pode ser bastante estressante. O tempo de gravação é bem delimitado e o valor dos equipamentos, da locação e das pessoas é muito caro. Cada minuto importa, e por isso, qualquer erro pode custar milhares de dólares e uma enorme dor de cabeça. Para compensar a enorme carga de estresse e pressão, os profissionais se mantêm num estado positivo e tentam ser gentis com seus colegas. Mas existem algumas pessoas de má índole que aproveitam suas posições de poder para maltratar os outros e cometer abusos. Não é pouco o número de casos de assédio dentro da indústria que traumatizaram atores pelo resto de suas vidas. Como crescer num ambiente assim impactou o psicológico do Tom Holland? Como as pessoas da indústria se aproveitaram de sua ingenuidade? E qual foi o conselho de Elizabeth Olsen que o ajudou a superar o seu burnout? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. Eu sou Gabriel Alves e você está no Jornal Super Hero. No seu aniversário de 14 anos de idade, Tom estava se preparando para viver uma vida de adolescente normal. Só que, a essa altura, sua vida não seria mais a mesma. Nos últimos 2 anos, ele tinha interpretado Billy Elliot, o personagem principal do musical do palco West End. Somando isso com algumas aparições na TV, Tom não passaria mais desapercebido na rua. E na escola, ele com certeza seria o centro das atenções. Mas enquanto pensava na sua volta às aulas e arrumava os livros para o novo ano letivo, a campainha de casa tocou, interrompendo seus devaneios. Na porta, um homem baixinho, com um sotaque espanhol carregado, entrou na casa dos Hollands para mudar suas vidas para sempre. Juan Bayona, um cineasta iniciante, tinha sido contratado para fazer seu primeiro filme de grande orçamento. Ele seria o responsável por contar a história da família Belon, que sobreviveu ao tsunami na Ásia em 2004. Juan viu um clipe no YouTube do Tom como Billy Elliot e decidiu viajar 1.700 quilômetros para convencê-lo a participar do seu filme. Após uma longa conversa entre Juan, Dominique e Nicola, os pais do Tom o perguntaram se ele queria ter um agente e atuar em um filme de cinema. Tom respondeu: por que não? Eu posso fazer isso, mas eu acho que eu deveria só voltar para a escola. I never wanted to be an actor. It's not something I ever wanted to do, but just purely because it didn't seem like a viable option for me. My first audition was for this film called The Impossible. I was lucky enough to get that role.
Quando Holland pisou pela primeira vez no set de filmagem, seus pais estavam ao seu lado. Dominic viu que Tom estava um pouco nervoso e lhe ensinou um pequeno truque psicológico em que sempre que ele sentisse ansiedade ou nervosismo, ele devia fingir que na verdade estava empolgado e agitado e pensar em todas as coisas novas que iria aprender. Desse jeito, seu cérebro iria associar aquele nervosismo à empolgação. Seu pai tinha passado a vida subindo em palcos, indo a programas de TV e fazendo audições para filmes. E, por mais que tenha tentado, ele nunca conseguiu deslanchar na sua carreira de ator. Mas, agora, ele podia usar toda a sua experiência para ajudar o seu filho. Seguindo seu conselho à risca, Tom ficou super empolgado com aquele mundo novo do cinema e fez o máximo de perguntas que pôde. Desde então, ele passou a ser a pessoa mais animada nos sets em que trabalhou. Essa se tornou uma de suas melhores características e fez ele se dar muito bem com seus colegas de profissão. Tom is like a superhero. He can do his own stunts and be amazing and charming and funny. I love Tom Holland. We adore Tom. He had incredible auditions with us, and then the range he displayed on set, the work ethic he has, really reminds us of Robert Downey. Tom really focuses very hard on the craft, and he has Tom sempre se mostrou muito disposto nos projetos em que trabalhou. No filme No Coração do Mar, do diretor Ron Howard, Tom fez uma dieta restritiva de 500 a 800 calorias por dia. Na sua trilogia do Homem-Aranha, Tom fez a maior parte das acrobacias dos filmes sem dublê. Já em O Diabo de Cada Dia, Tom emergiu na cultura do sul de Ohio por meses, até conseguir imitar seu sotaque e maneirismos perfeitamente. A sua boa disposição o tornou valioso e fez Tom conseguir muitos trabalhos. Mas a verdade era que ele não conseguia dizer não quando precisava, e algumas pessoas foram se aproveitando disso. Os anos foram passando e Tom se viu tendo problemas de saúde constantes, por coisas que ele fazia que eram completamente desnecessárias. Quando Tom se assistiu no telão do cinema, atuando num filme da Marvel ao lado dos Vingadores, na premiere de Capitão América Guerra Civil, sua mente começou a traçar o seu futuro. Sua meta mais otimista era ganhar um Oscar dentro de 15 anos, adquirir bastante experiência e virar diretor depois de uns 20 anos. Mas ele não imaginava tudo o que iria acontecer naquele mesmo ano de 2016. Em 6 semanas, Holland chegou no nível de estrelato que poucos atores chegaram durante toda a carreira. Sua vida virou, como ele mesmo descreve, uma corrida desorientadora e frenética. Na turnê de imprensa do seu primeiro filme solo, Tom viajou para 17 países, fazendo entrevistas, tirando fotos e dando cambalhotas a pedido dos fãs. No início foi tudo muito empolgante, mas já para o final da turnê, Tom acabou ficando doente. Por causa da enorme pressão que sentia para terminar seus compromissos, Tom não falou para ninguém que estava doente. Então, em uma coletiva de imprensa, ele teve que sair do palco às pressas e vomitou por todos os lados. Aquela foi a primeira vez que ele se deu conta do quão excessiva era a forma que ele se entregava para o trabalho, mas ele ainda não tinha aprendido a lição. Um ano depois, Tom estava com uma das cargas de trabalho mais pesadas de Hollywood. Além das entrevistas e comerciais com marcas que ele tinha que fazer, Tom passava 3 dias em Atlanta, nos Estados Unidos, filmando para Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. Depois, ele pegava um avião e ficava o resto da semana em Londres, para filmar o filme A Guerra das Correntes. No dia seguinte, ele voltava para Atlanta e repetia o ciclo. A única folga que Tom tinha era durante os voos e nos trailers antes das gravações. Só depois de acabar todas as filmagens, meses depois, que ele descobriu que Benedict Cumberbatch, que esteve nos mesmos 3 filmes que o Tom, teve um dublê nos filmes da Marvel enquanto ele filmava em Londres para a Guerra das Correntes. Por que ninguém falou dessa possibilidade pro Tom é um mistério para ele. Desde que entrou na Marvel, Tom trabalhou por 5 anos diretos sem tirar férias. Por muitas vezes, ele revelou se sentir exausto, mas por conta própria, ele não quis descansar. Tudo porque estava focado em construir uma carreira sólida. No início de 2020, já com 24 anos,
Tom foi treinar na academia do bairro com seus amigos e sentiu uma dor na perna. Ele disse para o seu treinador que estava preocupado de ter distendido algo, mas seu treinador riu e disse: "Não, você só está ficando mais velho." No outro dia, ele descobriu que de fato tinha desenvolvido tendinite na coxa e nos punhos, por conta da constante carga pesada das cenas de ação que ele fazia sem dublês. Nesse mesmo período, Tom começou a ter algumas aflições noturnas. Toda noite, ele tinha o mesmo pesadelo, seguido por paralisia do sono, uma espécie de desconexão entre o cérebro e o sistema músculo-esquelético, que acontece no momento de acordar. Você está acordado, mas não consegue se mexer. No pesadelo, Tom está deitado na sua cama sem conseguir se mexer. Então, ele percebe que não está sozinho e que seu quarto está cheio de paparazzis. Todos estão gritando e tirando fotos com flashes fortes, enquanto Holland está congelado em pânico. Ao relatar seus sonhos numa entrevista para a revista GQ Magazine, Tom disse que quando finalmente conseguia se mover, ele levantava, acendia as luzes e passava horas vasculhando seu quarto para ver se havia alguma câmera escondida ou algum gravador. Tom estava passando pelo momento mais difícil da sua carreira. Ele gostava muito do seu trabalho, mas não sabia como lidar com ele de forma menos prejudicial para a sua saúde. Além disso, Tom estava ficando cada vez mais estressado com a forma que os paparazzis invadiam sua privacidade e com as dezenas de matérias que saíam todo mês sobre sua vida pessoal. A Marvel já estava trabalhando no roteiro do terceiro longa do Homem-Aranha, e as gravações iriam começar em poucos meses. Tom sabia que não poderia continuar da forma que estava, só que aí aconteceu uma coisa totalmente inesperada. Tom aproveitou a quarentena para descansar um pouco e passar um tempo com a sua família. Agora ele tinha mais tempo para tentar entender tudo o que estava acontecendo com ele e achar uma solução. Ele buscou conselhos de pessoas mais velhas que pudessem ter passado por algo parecido. E na sua jornada, Elizabeth Olsen acabou sendo a responsável por lhe dar o conselho que mudaria sua forma de enxergar o trabalho e sua saúde mental. Olsen sabia exatamente o que Tom estava passando. No início da sua carreira, ela sofreu muito por não ter voz no set, mesmo quando estava certa. Lizzie fez sua estreia no cinema aos 21 anos, estrelando o filme independente Martha Mercy May Merlin. Nessa época, ela passou a morar sozinha em Nova York e começou a ter ataques de pânico diversas vezes por dia, mas ela não sabia exatamente o que estava acontecendo com ela. Num de seus relatos, Olsen disse que às vezes, ao atravessar a rua, ela congelava de medo e se encostava contra a parede de um prédio com uma sensação aterrorizante de que ia morrer. Ao mesmo tempo, Olsen era manipulada no set de filmagem para gravar mais e mais cenas de nudez, mesmo tendo feito um contrato antes determinando o que ela aceitava ou não. Após passar por algumas situações de vulnerabilidade, Elizabeth recorreu às suas irmãs mais velhas para lhe dizerem o que fazer. As suas irmãs, mais conhecidas como Gêmeas Olsen, ficaram mundialmente famosas nos anos 90 e atuaram na TV e no cinema desde bebês. Elas literalmente cresceram dentro da indústria, mas em 2006 elas pararam de atuar de vez para empreender e iniciar uma marca de moda que hoje faz muito sucesso. Com base em todas as suas experiências, o grande ensinamento que as gêmeas deram para a irmã caçula foi aprender a dizer não, não importa para quem for. No specifically was something that I remember my sisters isolating and it becoming really empowering. Truly, like you can just say no whenever the hell you want. Like it's really a powerful thing. You don't have to like follow suit if it doesn't feel right. Depois disso, toda vez que Elizabeth se sentia desconfortável no set, com alguma cena ou com algum produtor, ela comunicava isso com as pessoas de forma assertiva. E o que ela percebeu foi que ela não corria o perigo de perder o emprego ou ficar queimada na indústria por causa disso. Foi esse mesmo conselho que Olsen passou para o Tom Holland. A partir de agora, sempre que ele se deparasse com situações que o prejudicavam, ele iria se impor e dizer não, sem medo de quebrar as expectativas dos outros, porque ele sabia que a palavra não era o suficiente.
Nesse mesmo período da pandemia, em 2020, Tom acabou lembrando numa entrevista para GQ Magazine quando essa necessidade de agradar a todos começou. Quando ele foi aceito para o papel do Billy Elliot, aos 10 anos de idade, seus pais convidaram toda a família e conhecidos para a noite de estreia. Só que no dia do show, Tom contraiu amidalite. Não querendo decepcionar ninguém, ele não falou nada. A amidalite é uma inflamação que ocorre nas amígdalas e os sintomas incluem dor de garganta, dificuldade em engolir e sensibilidade nos glândulos linfáticos. Naquele dia, Tom teve um desempenho impecável, dançando, atuando e cantando. Mas o mais impressionante é que ninguém percebeu que ele estava doente até a manhã seguinte, quando ele foi levado ao médico. No final de 2020, já trabalhando nas gravações de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Tom sentiu uma estranheza muito grande ao gravar uma das cenas finais do filme. Ele sentia que os diálogos de alguma forma não estavam se encaixando. Então ele chamou o diretor, Jon Watts, de canto, e com sua nova confiança, ele disse que a cena estava escrita errada. Isso resultou na reescrita da cena como um todo, com ele participando do processo. Nesse exato momento, ele teve a sensação de que estava fazendo o que nasceu para fazer. Tom finalmente voltou a sentir prazer na sua profissão. Olhando para trás, Tom Holland percebeu que quanto mais dizia sim para tudo, mais as pessoas tiravam vantagem dele. Depois da pandemia, Tom passou a reconhecer o valor do descanso e de passar um tempo com a família. Agora, ele está muito mais seletivo aos papéis que pega. Holland, pela primeira vez, começou a se questionar se quer ser ator pelo resto da vida. Talvez ele queira descobrir algo que ele curta fazer fora da indústria cinematográfica. Ele já falou que tem uma ideia romântica de comprar prédios com vários apartamentos e alugá-los a um preço mais barato do que eles valem, simplesmente porque ele não precisa do dinheiro. Ele também adoraria largar tudo e simplesmente viajar com seus amigos por um tempo, não como Tom Holland, a grande estrela da Marvel, mas como Thomas, um jovem adulto na casa dos 20 anos, explorando o mundo e experimentando como é se sentir vivo. Ele não sabe se pode fazer isso, talvez não de forma anônima. Tudo que Holland sabe é que ele não precisa dar mais 200% de si, nem aceitar tudo o que lhe dizem para fazer. Agora, ele está no controle da sua saúde física e mental. E isso é tudo que importa. Muito de sua sabedoria e maturidade de hoje se deve às pessoas do seu convívio no trabalho, que acabaram influenciando positivamente na sua vida. Não só Tom, mas quase todos os atores da Marvel dizem que fazer parte desse universo é realmente algo transformador. Porque uma vez que você está lá dentro, você está lado a lado com atores com muita experiência no cinema. Esse é um dos motivos porque a competição pelos novos papéis do MCU está cada vez maior. São milhares de pessoas de todos os cantos do mundo correndo atrás do mesmo sonho de trabalhar na Marvel. Desde a fase 1, os testes já eram bastante competitivos. Atores hoje consagrados na Marvel, como Chris Hemsworth, Tom Hiddleston e Paul Bettany, quase ficaram de fora nessa época. Só que em 2013, no início da fase 2, uma jovem atriz de 24 anos, até então desconhecida do público em geral, pulou as etapas de audições e foi bater direto na porta dos executivos da Marvel. Um ano depois, ela estava no set de Vingadores 2, interpretando uma das personagens mais poderosas do universo da Marvel. Como Elizabeth Olsen convenceu Kevin Feige a lhe dar o papel da Feiticeira Escarlate sem precisar fazer nenhuma audição, é o que eu vou te contar no terceiro episódio da série Bastidores do MCU. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre o que acontece nos bastidores da Marvel e da DC no cinema, se inscreve no canal clicando nesse círculo aqui na tela. Todas as matérias e entrevistas usadas como base para esse vídeo estão aqui embaixo na descrição. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.